11 horas e 28 minutos, como acontece às quintas-feiras, ela já está aqui com a gente, nossa querida Michelle Ruffini, e hoje tem um assunto melindroso, que costuma doer um pouquinho, mas só no princípio. O nosso podcast Integrativa vai tratar aqui da administração dos injetáveis e vai falar também dos mitos da vacina da influenza. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Padre Zé Luiz. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mariana. Bom dia, Douglas. Ah, acertei tudo. Acertou E todos. bom dia, ouvintes, né? Sejam muito bem-vindos. Muito bem, muito bem. E aí, nesse sentido, né, a gente está vivendo agora esse período de outono, começam aqueles espirros, o pessoal começa a sentir a chegada daquele terrível vírus e começa a pensar na possibilidade de tomar aquela injeção, que para alguns é tranquilo, mas para outros, para muita gente, é complicado. Como é que a gente lida com essa história dos injetáveis, Michel? Pois é uma dúvida muito comum, né, gente? Mas a verdade é que aplicar uma injeção, assim, não é tão simples assim. E para a população toda, essa questão, né, como o senhor disse, em relação aí às vacinas, tem muita vinculação, tanto de informações boas, como também informações ruins. E a gente sabe, né, que nós brasileiros gostamos muito de um perrengue, de um BO, então a gente fala mais das informações ruins do que as boas. E essa questão, né, dos injetáveis, é um procedimento técnico que exige conhecimento, prática e responsabilidade também. Então, quando é feito de forma incorreta, pode causar dor intensa, infecções, complicações e às vezes até prejuízos permanentes. Isso vai gerando também fontes para que essas más notícias, né, elas também vinculam. Então, assim, não é só aplicar um medicamento, né? É cuidar da segurança mesmo, né? Então, falando para as pessoas que trabalham nessa área, como estar preparado para isso? A gente tem que pensar em questão, assim, do preparo técnico, né? Essas questões, assim, de erro, de má administração, até mesmo nessas vinculações hoje em dia, né, de Instagram, Facebook e outras coisas que vinculam essas informações. E acaba vinculando para dentro dos profissionais também. Então, quanto profissional, ele não busca a capacidade técnica, a capacitação, a atualização, isso acontece mais do que deveria. Então, a administração de injetáveis, gente, ela, assim, envolve uma capacitação além daquilo que a gente aprende no curso técnico. Até eu vou fazer um ganchinho aqui, porque a gente vai falar sobre isso, né? No próximo sábado tem um curso sobre isso. Uma profissional me manda uma mensagem falando assim, Michelle, eu só preciso do certificado. E aquilo me bateu, sabe? Eu falei, por quê? Então, porque eu preciso para mostrar para onde eu trabalho. Aí eu falei, então essa não vai entrar para o meu curso. Por quê, gente? A gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. Saber exatamente o local da aplicação, escolher a agulha ideal, utilizar a técnica certa e, principalmente, garantir a asepsia. Porque se você pensar bem, a administração de injetáveis, padre, é uma ferida que a gente causa na pele. Você está abrindo uma ferida ali. Então, quando você abre, você tem que cuidar daquela pele como se fosse uma ferida que a gente trata. Então, um erro simples, ele pode causar desde um abscesso, que é uma bolinha assim de pus, até uma lesão nervosa. Às vezes os ouvintes que estão me escutando, né, depois vão ver o vídeo também, às vezes lembram de alguma injeção que já tomou ali no bumbum, geralmente, que fica dolorida ali, às vezes até anos. Fala assim, ah, mas é assim mesmo, porque dói. Não é assim mesmo, gente. Se tá dolorido há muito tempo, deu um caroço, é porque pegou uma área que não deveria pegar. E isso é um erro, né? Então, isso impacta diretamente na saúde e na confiança do paciente, né? Principalmente na nossa confiança também, né? E quando a gente fala de injetáveis, não tem como não lembrar das vacinas, né, Michel? Principalmente, né, agora, né, porque nós estamos aí em período, né, de campanha da influenza, da vacina contra a influenza, que ela é fundamental para poder prevenir complicações da gripe. E existem muitos mitos que ainda impedem as pessoas de se vacinarem, né? E a gente vai falar sobre algumas aqui, né? Que aí, algumas que foram pré-selecionadas, né? Aí o padre vai falar aqui um mito. Se você aí, ouvinte, se relacionar com isso, com certeza já fica de olho para não correr esse risco, para poder sair falando extramuro, né? Mito número um: gestante não pode tomar vacina. Pois é grupo prioritário. A gestante, a gente precisa tomar vacina, independente da semana de gestação. Por exemplo, se você descobriu, falou assim, ah, eu estou gestando, ainda nem fui no médico para poder começar a fazer pré-natal, você já é pessoa de
fator de risco. Porque não que a gestação seja uma doença, pelo contrário, é muito saudável, mas é para proteger você e o feto também, ali, o embrião em formação, né? Vacina contra a influenza não precisa tomar todo ano. Ah, gente, precisa. Sabe por quê? O vírus sofre mutações. Você, por exemplo, agora nesse lote de vacinas que estão liberando agora, já é o vírus que jamais infectou pessoas o ano passado. E o ano que vem vão ser outros diferentes, porque ele sofre mutações. E outra, as pessoas estão tomando muito antibiótico para gripe. Gente, antibiótico, ele é para bactéria, não é para vírus. E quem causa a gripe no nosso organismo são os vírus. Então tem outro erro, então tem que tomar sim todo ano, tá bom? Ah, não adianta, sempre tem gripe. Ah, pois é, né, gente? Mas sempre tem gripe mesmo. Por quê? A gente tem aí as vacinas, né? As vacinas não, os casos graves, né, de pneumonia, os casos graves de internações e de mortes. E se a gente pensar em relação aí ao nível de pessoas que morriam antes de ter a vacina, que começou lá em meados de 2006, 2007, né? Mais ou menos quando a influenza começou a circular entre a gente tem um índice muito menor. Apesar de que a gente tem que pensar que o nosso país ele está envelhecendo. Daqui a um tempo a gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos, né, do que as pessoas mais jovens. Então a gente tem que se proteger. E a vacina, ela faz isso. É como se fosse assim, achei até interessante um termo, né, que você usou, que é um antivírus, né? A gente tem que fazer uma atualização do nosso antivírus. E, na verdade, então, todo ano a gente precisa vacinar, porque sempre tem gripe, porque os vírus estão aí, gente. A dengue está aí desde que a gente conhece, quer ver, a tuberculose está aí, né? A hanseníase está aí, épocas assim que tem histórias de anticristo, você imagina, né? Anticristo, antes de Cristo, né? Assim como tem um antivírus para o computador, também o ser humano precisa de estar de olho no seu antivírus. Tem. O mito mais comum, eu não vou tomar vacina porque eu sempre fico gripado. Gente, isso também, né, não é verdade. Por quê? Tudo bem que a gente possa estar resfriado, mas você não está sempre gripado. Se você está sempre gripado, é hora de procurar um infectologista, porque a sua imunidade está muito baixa. Agora, se você está sempre resfriado, talvez seria o momento de você potencializar a sua imunidade, com práticas ali integrativas, com suplementação, atividade física. E a vacina, ela não causa gripe. A vacina ela tem uma reação de 7 a 14 dias depois que você administra ela, porque o vírus é morto e ele é fracionado. Então é impossível ele causar a mesma doença. Agora pensa comigo. Se a senhora ou o senhor já toma vacina e sente aquele mal-estarzinho ali e tudo, você imagina só se isso para a senhora ou para o senhor é ruim, imagina se o senhor tivesse essa doença, que seria às vezes 100 vezes pior do que o que a vacina causa, que é a reação. Então a gente tem que pensar nessa questão também, tá? E voltemos a falar de quem vai aplicar. O que é que a pessoa precisa se dedicar mais em se tratando de preparo? O preparo, gente, tanto para quem vai aplicar, como para as pessoas que estão estudando, para as pessoas que estão aí agora fazendo parte dos voluntários, né? Tipo, o dia D de vacina, para os profissionais, né? Então, seja para aplicar um medicamento ou uma vacina, nós, profissionais de saúde, a gente precisa estar bem preparado. Porque quando existe uma técnica e um conhecimento, gente, existe segurança. E é a segurança que faz com que a gente não haja erros naquela administração. Então, tanto o erro da administração local, hoje em dia, vincula-se muitos vídeos, vincula-se muitas gravações, né? Às vezes eu vejo que eu estou lá fazendo um procedimento, estou vendo lá o acompanhante filmando, eu até dou uma risadinha assim, não sorria, você está sendo filmado, né? Embora isso seja proibido, né? Sem a nossa permissão. Mas a gente tem que pensar em relação ali à segurança do nosso paciente. E pensando nisso, gente, eu estou com as inscrições abertas para o meu curso de administração de injetáveis. Por quê? É um curso de extrema importância. Às vezes, né, como eu falei no início do programa, que é muito triste para eu escutar, né, um profissional falando que só precisa do certificado, então não vai ser o nosso que ele vai ter, né, porque a gente tem que ter ali uma certa decência profissional, né, de saber quem está empenhado em atender bem o profissional e quem não está. Né? Então, a gente precisa fazer técnicas corretas, segurança na aplicação, escolha dos materiais corretos, como evitar complicações no dia a dia. Quem às vezes interna nos hospitais sabe o que é ter uma flebite, uma dor, ir para casa cheio de hematomas, né? E às vezes ali com dificuldades até mesmo de punção venosa.
E essas dores, né, também após tomar um medicamento, às vezes um antibiótico intramuscular, ou até mesmo um medicamento ali, um, um anticoagulante subcutâneo, o que for, que gera também uma complicação depois. Então, se você é profissional de saúde e quer se capacitar com segurança, gente, essa é a oportunidade. Vai acontecer agora no dia 11 de abril, no sábado, né? Depois de amanhã mesmo. Então, se você quiser, me chama no WhatsApp e já coloca palavras assim, injetáveis, eu quero saber sobre isso. Ou vai lá no meu Instagram, lá tem um linkzinho lá nos stories, é só você clicar que já cai direto lá para conversar com a Mércia, tá bom? Que ela tá lá já esperando a ligação ou a mensagem de vocês sobre esse curso que provavelmente vai abrir portas para vocês. Tá? A gente, quando, né, nós profissionais, quando nós estamos mais capacitados, a gente com certeza vê as portas abrindo com mais facilidade para a gente, né? 310992654363. Isso, 31992654363. Vai lá no meu Instagram, Michele Ruffini Enf, ou também no YouTube, que depois você vai acompanhar também esse podcast, tá bom? Maravilha, Michele. Informação que salva e conhecimento que transforma. É sempre assim, gente. Eu quero dar um recadinho para vocês, né? Saúde é coisa séria. Para de sucatear a sua saúde, para de achar que ela é um jogo de bingo, né? De erros ou acertos, porque na hora que vem, a conta vem e aí às vezes ela vem muito cara. Então, estar preparado faz toda a diferença, tá bom? E quem aplica com conhecimento, gente, aplica com preparo e não se arrisca, né? Então, vamos parar de se arriscar, vacinem-se, aproveitem aí, tem o vacinômetro, né? Vacimóvel, né, na verdade, vinculando aí na cidade toda. E eu deixo esse recadinho para vocês. Enquanto você tem saúde, cuida dela. Porque se você não tiver, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Meu Deus. É. Michele, muito obrigado pelo podcast de hoje. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais, gente. Se Deus quiser, bom final de semana e até a próxima.